Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Márcia Sakai e eu tô aqui para mais um projeto de aulas, tá bom? E, para quem não conhece a estrutura, é um projeto que tem várias ideias, de várias áreas do conhecimento e que você, ao ir assistindo, vai tendo ideias. Precisa seguir tudo que eu for falando? Meu, só tô te colocando na mesa possibilidades, tá bom? Vamos conhecer então? E lembrando que para essa atividade, elenquei aqui possibilidades de trabalhar com o ODS 11, que é sobre cidades e comunidades sustentáveis, com o ODS 12, que é o de produção e consumo responsáveis, e o 13, que é o de combate à alteração climática. Claro que ao longo da nossa conversa a gente vai identificando outros e até também já percebi que tem um outro ali na frente. E você vai então vendo o que é que interessa, o que cabe, o que não. E aí eu sempre te trago o quê? Os módulos cotidiano, o faísca, cultura e mão na massa. E daí vamos ver o que é que são cada um desses módulos dessa vez, em relação a Joaninha Dark, entre punks. Então, isso quer dizer que eu tenho punks e punks, com o mesmo som, né? Mas são completamente diferentes. Quase completamente. Porque ambos, tanto essa cultura, né, punk, como a punk como plantas, elas na verdade são o quê? A resistência a condições adversas impostas pela sociedade. Será essas plantas? É. Vamos lá conhecer então? Aí eu tenho o quê? O movimento punk, ele na verdade, ele discute, ele traz, ele contesta com origem na Inglaterra. A gente tem uma banda útero punk composta por mulheres somente, teve versões já mistas, mas elas cantam sobre o racismo, sobre o feminismo, sobre a posição da mulher. Então isso quer dizer que já tem um outro ODS por aí, que é o da igualdade de gênero. Outras bandas que a gente também já lembra de cara quando fala em punk é o The Cure, Joy Division, mas também tem uma cantora que é a Sister Rosetta Tarp. Não deixa de clicar ali. Por falar em clicar, toda vez que tiver essa mãozinha, você clica e tem ou um artigo, ou um artigo de uma revista ou da academia. Enfim, eu te faço uma curadoria com filtro, com fontes confiáveis, tá bom? E a gente tem, claro, o nosso Bob Cuspe, um representante criado pelo Angeli. Do outro lado, nós temos as punks, que são, na verdade, um acróstico para plantas alimentícias não convencionais, criado por um brasileiro, um pesquisador. E aí você vai ter nos nossos links diversos a história, ele contando os estudos que ele faz e o que ele ainda tem feito atualmente. E tudo isso da Joaninha Dark foi inspirada na música do Zé Cabaleiro, que você vai clicar ali e vai conhecê-la. Ela é Dark, toma um banho de piche pra se livrar das bolinhas, Joaninha Dark. É uma graça. Entretanto, essa música você vai ver se vai passar ou não para sua turma, porque ela fala de que ela vive na planta comigo ninguém pode, então tem aí uma parte é, que é interessante, porque comigo ninguém pode, é uma venenosa, então pode entrar aí na discussão das espécies, ok? Então veja aí como você vai conduzir a sua discussão. Quando eu falo em cotidiano, então o que pode estar por trás do sumiço das bolinhas? A gente tem na opção 2, então vou falar dela primeiro, eu tenho o Ítalo e a Marino falando de, de que as alterações climáticas, em termos de temperatura, afetam a coloração das bolinhas das joaninhas. Acredita? É muito legal. Então entra uma parte da genética, aí também você vai ver e vai adequar para qual turma. Mas é muito bom esse vídeo aí. Clica aí na mãozinha. E a outra opção que eu te coloquei é assim, por se tratar, né, de um movimento de contestar em relação às questões impostas ali pela sociedade. Também posso discutir a questão da identidade. Será que existe alguma identidade estética e cultural dos grupos no seu território? Claro que tem.
Então, que tal saber mais sobre eles? E aí, se está relacionado com a vestimenta, que é que essa vestimenta ela quer transmitir como mensagem, quer comunicar, né? E que outros elementos estão nesses nossos jovens e o que eles nos querem dizer sobre eles. Ok, e aí eu tenho 3 artigos. Também tenho aqui trazendo a última, que é toda a Dark Estética de Wandinha, da família Adams, criada e dirigida, nesse caso, pelo Tim Burton na última versão. Então, ela também é um pouco com esse perfil de contestador. O cotidiano 2 já traz o quê? As joaninhas, a relação de inseticidas com pragas, com cultivos e olha só quanto material de leitura. Falei para vocês da PANC, do biólogo brasileiro, as 20 mais, da Embrapa, né, que é uma empresa brasileira que é muito forte em pesquisa. Então, a das mudanças climáticas, a discussão sobre isso, e como um ponto de partida, coloquei aqui a diferença entre a agricultura tradicional e a orgânica em relação a como elas lidam com as pragas. E na agricultura orgânica, a gente tem as joaninhas comendo forte esses pulgões e essas pragas. Para quem acha que a joaninha é uma fofinha, porque usa no diminutivo, porque dá sorte, meu, ela na hora de comer essas pragas, ela é devoradora, é predadora, por isso que é consumidor secundário, tá bom? E aí aqui eu trouxe para vocês o que é que essas pragas fazem, né? A gente sempre fala, faz mal, estraga, é mal para o cultivo, mas por quê? Então, estão aí as explicações. O mão na massa, então aqui a gente já está falando de joaninha. E que tal convidar a turma a construir joaninhas? Isso não significa que são só para os pequenos. Aliás, porque a gente sempre coloca é, filtros ou dificuldades. Então, e se você falasse que a cola quente não é autorizada nessa atividade? Ou seja, não usa cola quente. Pense em alguma outra estrutura para fixar. Elástico, arame, linha. E será que precisa? Talvez. Que outra coisa? Gosto muito dos utensílios de cozinha. Abre as gavetas. Você vai ver possibilidades inúmeras. Mas também não é uma atividade livre, né? É uma joaninha. A joaninha tem um número de patas definido. Ela tem um número de asas, tem um número de antenas. Talvez não dê para fazer tudo isso. Mas também não vamos deixar, qualquer joaninha. Então, se você puder, tem aí os elementos para você poder solicitar que estejam presentes na joaninha. E depois de fotografar, registrar, expor, você faz o quê? Desmonta tudo e devolve no lugar de origem. Isso significa que você contribuiu para a economia circular, tá bom? Um conceito muito importante, que é para aumentar o tempo de vida dos materiais, transformando, mas não inutilizando. E a cola quente estraga e faz com que tudo tenha que ir para o lixo. Então vamos explorar materiais diferentes? Vamos! E aí, além de explorar materiais diferentes, você vai ver se a turma vai fazer joaninhas que já existem no mundo, com os padrões que já existem, com cores que já existem, ou se vão inventar. E se elas forem inventar, então que elas formulem uma hipótese para saber por que essa joaninha tem esse padrão, ok? Então aqui de novo coloquei o vídeo do Átila e a Marino, e aí então você vai tentar dar uma explicação um pouco mais robusta, um pouco mais baseado em um ou outro aspecto em termos científicos. Será que eles conseguem? Com certeza. E por falar em método científico, a gente tem aqui, em relação ao Manamassa 2, discutir um pouco as punks, em como elas estão aqui entremeadas no meu jardim. Tirei uma foto, e aí então, são 2 fotos, é a cópia, tá bom? A foto 2, na verdade, é a cópia da 1, só que eu tô colocando um elemento ali, um azulzinho, que é uma caneta. E com qual intuito? Na verdade, fazendo já o spoiling de todas essas bolinhas e perguntas aí do slide, é com a intenção, talvez, de fazer uma atividade com os estudantes, trazendo aí proporções e dimensões baseado nessa caneta, e que pode ser interessante. Então, depende de como você quer trabalhar, depende da área que você né? De qual área você é, então você pode encontrar possibilidades.
Ok, e a primeira pergunta ao mostrar essa foto para os estudantes é assim: quantas espécies de plantas diferentes você acha que tem aqui? Eles podem chutar super alto, super baixo, achar que estão enxergando muitas coisas diferentes. E será que estão? E os cientistas, como que eles vão afirmando que, nossa, na Mata Atlântica tem não sei quantas espécies de orquídeas ou de bromélias, nossa, no manguezal tem 3 espécies de plantas arbóreas? Como que eles chegam nisso? Então, como eles quantificam, né? Então, a gente tem aqui um método. Ah, mas antes de você mostrar o seu, você também pergunta para os estudantes, para essa pergunta, como será que os pesquisadores fazem? Talvez você tenha umas respostas interessantes e talvez sejam possíveis, né, de serem o quê? Desenvolvidas na aula. E aí, libera. Veja os materiais se tem todos, baseado nessa foto, ok? E em relação aos grupos que não apresentaram nenhuma proposta, nenhuma ideia, fala para fazer desse daqui. E digo mais, né? Se eles quiserem fazer a divisão dos quadrados não com 3 e 5, quiserem mais ou menos, pode ser interessante também. Será que o efeito vai ser o mesmo em termos de leitura, em termos de é, aproveitamento, vamos fazer assim, desses quadrantes? E aqui a gente entra já com as coordenadas. Quando eu faço essas linhas tracejadas, eu defino quadrados e eu defino 2 eixos. O eixo X, que é o horizontal, que é onde tenho 3 colunas, e o eixo Y, que é o da vertical, que eu tenho 5 linhas. Quando eu quero me referir a alguma área, eu não falo, aquele onde tem a folha. Não, você fala, A é o quadrado 2 do eixo X, o horizontal, então da coluna 2, e do eixo Y é o da linha 3. Então, 2 com 3, que nem na batalha naval. Então, é o quadrado que eu consigo localizar, sem erro nenhum. O que mais que eu te acrescentei aqui? Uma lista de punks. Estão todas aí? Não. É que talvez você queira trabalhar diferente, com cards, foto, descrição, e por visualização, o pessoal vai tentar identificar qual é. Pode ser. E trouxe algumas espécies ornamentais, com o mesmo intuito. E também para você já saber quais são as espécies que estão. Então, pode ser por card, pode ser por comparação, para identificar. E aí, então, você vai fazer o quê? Para saber quantas espécies tem, além de quais são, né? Então, você vai ter aqui a foto impressa, você faz essas linhas quadriculadas e você vai fazer o quê? Colocar por cima da foto uma folha de plástico, dessas de saquinho de plástico, tipo folha mesmo, tipo pasta, que tá na pasta, ou um acetato, e aí você vai com as canetinhas e contornando as folhas. A ideia aqui não é fazer o desenho exato, tá bom? Olha só, fiz os contornos e faço até uns achureadinhos assim, para ter uma ideia das folhas. Opa, aqui tem uma bolinha. Essa bolinha é o fruto. Alguém tinha reparado no fruto? Eu tenho certeza que não. E aí tem um onde tem espinhos também. Então, quando você faz o quadrado e você vai fazendo o contorno, você vai percebendo melhor os detalhes e o que tem de outros elementos, tá bom? E você vai percebendo que essa folha aqui tem o caule que continua, então é muito interessante. É realmente um desenvolvimento de habilidades observadoras, ok? E aqui, então, em azulzinho, eu já passo para você. É a jabuticabeira com os frutinhos. Que mais? Esse grandão em vermelho é a taioba, que tá em T aqui. Eu tenho aqui a Ora pronobis, que é a punk, é a segunda punk, toda em azulzinho, toda distribuída, ok? Eu tenho em amarelo o bambu japonês, em roxo a espada de São Jorge, em rosa aqui o ficus, aqui uma outra taioba, ou seja, ela vai ocupando espaços, e aqui um verdinho não identificado. Bom, é isso. Então você vai dizer quantas espécies tem e aqui, como prof pesquisadora, eu te trago vários links para realmente então aumentar o repertório em relação a assuntos que às vezes a gente não tem um domínio tão grande assim. Trouxe essa planilha para você organizar quantas aulas você tem, se tem parcerias, se tem outros professores de outras áreas, seria bárbaro. E aí, quais módulos que você vai trabalhar com quais abordagens, tá bom? Isso é importante. Lembrando que, se você for fazer o mão na massa,
2 aulas seria bastante providencial. O DAP é um design de atividade pedagógica, ou seja, eu penso uma sequência na estrutura dessa sequência e eu vou conseguir ver se eu estou sendo protagonista demais ou em que momento que eu estou saindo fora um pouco do foco para deixar os alunos mais autorais, mais desenvolvedores e mais livres para trabalhar em grupo entre eles. Então, começo a aula com um vídeo. Ah, mas é azul, é desenvolvimento. Ah, mas vídeo não é sensibilização? Não, esse meu vídeo está trazendo conteúdo que eu quero que os alunos o quê? Absorvam, entendam, ou que na fase seguinte, na hora do brainstorm, eles o quê? Levantem perguntas sobre o que foi assistido e listar. Então, esse meu vídeo não é de sensibilização. Depois eu dividi a turma em duplas ou em quantos grupos forem, aqui eu represento com 4, mas não necessariamente 4. E aí eu peço para eles pesquisarem, para aprofundar e propor outras abordagens, ok? Em relação a o tema ali da Joaninha, que é o vídeo que eu coloquei. É uma criação de Joaninhas lá no Instituto em Minas Gerais, tá bom? Aí a ideia dos grupos em amarelo, quadrados amarelos, e depois eles vão desdobrar e desenvolver essas ideias para fazer uma apresentação para a turma. Ok. Um grupo, primeiro, ao invés de ir direto para o produto, resolveu, encontrou material para problematizar, para depois eles então foram mais a fundo e desenvolveram o produto. O segundo grupo, mais sussa, né? Assistiu a aula, fez tudo, desenvolveu o produto. O terceiro grupo encontrou material de sensibilização que depois levou a uma problematização e depois eles foram para o produto que ia ser apresentado. Ok, eu não quis terminar desse jeito a aula, então eu peguei o mão na massa, que é o elemento que vai convergir todas as abordagens dos grupos e eu garanto as minhas expectativas de aprendizagem, meus objetivos de aprendizagem. Eu garanto nesse mão na massa e nesse fechamento. Posso problematizar e posso ainda desdobrar esse meu fechamento na criação de produtos digitais, todos eles agora interligados e focados no mote que eu tenha definido. Por isso que ele volta para a linha única aqui, tá bom? Então, quando eu faço DAP, eu tô entendendo em que momento sou eu, em que momento é eles, em que momento posso querer voltar. Nesse exemplo que tem aí, não voltou, os produtos terminaram e aí foram entregues. Então, a quantidade de peças, a disposição da estrutura desse design, ele é muito importante. Faz com que você possa refletir com que frequência se cria, diversifica a didática das aulas. E nessa análise de parâmetros, você vê de uma aula para outra, de um projeto para outro, se você está realmente diversificando entre projetos e dentro de uma mesma aula, tá bom? Qualquer coisa, escreve para mim. Se tiver dúvida, se tiver ideia, quiser compartilhar, vai lá no Comunique-se ou vai aqui embaixo na descrição e é só mandar um oi e vamos bater papo, tá bom? Beijos, bom trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei fazer essa aula. Tchau, tchau.